Treinamento de profissionais da saúde para identificar a leishmaniose. A cidade registrou este ano 2 mortes suspeitas pela doença. Sobre esse assunto a gente conversa com a repórter Solange Freitas. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. 2 crianças, irmãos de 4 e 2 anos de idade, morreram vítimas de leishmaniose, uma doença que a gente nem ouvia falar. E elas foram picadas pelo mosquito palha, que é o transmissor da doença, aqui mesmo em Guarujá. Por isso, é muito importante falar sobre esse assunto, é muito importante esse treinamento para os profissionais da saúde aqui em Guarujá, para identificarem logo que o paciente chega com os sintomas, identificarem logo a doença, porque nos primeiros sintomas, ela tem cura. A gente vai conversar agora com o Dr. Gustavo Pasquarelli, infectologista. Muito boa tarde. Primeiro, assim, para as pessoas entenderem o que é a leishmaniose. Boa tarde. A leishmaniose é uma doença parasitária causada pela picada de um mosquito, que é o mosquito palha, né? É uma doença que aqui na nossa região ela não era comum, ela não é comum na nossa região, ela é uma doença comum na região norte e nordeste, mas com esses 2 casos que aconteceram aqui na nossa região, aqui em Guarujá, a gente criou esse alerta em relação a isso, porque se nós temos a leishmania aqui, a gente tem possibilidade de ter até uma epidemia aqui na nossa cidade. E a preocupação é essa, né? Porque as crianças morreram dessa doença e elas foram picadas pelo mosquito palha, né? Que é o transmissor da doença aqui mesmo em Guarujá. E foi encontrado o mosquito contaminado? Não, o mosquito não foi encontrado. Infelizmente, o vetor não foi encontrado. A gente sabe, porque pela história epidemiológica dessas 2 crianças, de que elas não viajaram, elas não saíram do município. Então, pressupõe de que essas crianças adquiriram a doença aqui. Infelizmente, o vetor não foi encontrado, mas isso não quer dizer que nós não temos o vetor aqui, que nós não temos a possibilidade da doença na nossa região. Agora, é muito importante esse treinamento, né, promovido pelo Hospital Emílio Ribas, porque os profissionais de saúde, assim que identificarem os primeiros sintomas, que é a doença, ela evolui para cura, né? E no caso dessas 2 crianças, infelizmente, elas morreram. Exatamente. Por conta dela não ser uma doença comum na nossa região, num primeiro momento não foi pensado nessa hipótese. Claro que a gente sempre, no primeiro momento, acaba pensando em doenças como leucemia, como chagas, né? Doenças que são mais comuns de acontecer. Agora, exatamente por conta da evolução dessas crianças, né? É uma doença que causa muita anemia, diminui a célula de defesa, diminui plaqueta, dá um emagrecimento importante, um aumento do fígado, um aumento do baço, um aumento principalmente muito grande do baço, acabou se levando essa hipótese de leishmaniose e que depois foi confirmada. Só que é uma doença onde a própria medicação para a doença ela é muito tóxica. As drogas que do tratamento, elas são extremamente tóxicas, são tóxicas ao coração, são tóxicas ao rim, e isso até o próprio tratamento da doença pode levar ao óbito. Claro que é o profissional de saúde que acaba identificando o que é essa doença, mas quais são os primeiros sintomas que podem surgir para as pessoas ficarem alertas? O principal sintoma é febre, não é uma doença aguda, a gente tem que lembrar disso, inclusive ela não é transmitida pelo Aedes, que é uma grande preocupação, o mosquito palha, tá? Mas é uma doença que leva um quadro de febre, normalmente uma febre muito mais prolongada, até de mais de mês de duração, não é uma febre que costuma ser muito alta, uma febre em torno de 38, 38,5 de temperatura, acompanhada de um emagrecimento importante. Essa criança muitas vezes perde, a criança, que é basicamente os 2 casos que nós tivemos aqui, perde mais de 10 quilos em um mês, um aumento muito grande do fígado e um aumento muito grande do baço. O profissional da saúde, ele pegar uma situação onde você tem um quadro de anemia, de emagrecimento, um aumento enorme do baço, um aumento do fígado, tem que se pensar em leishmaniose. Agora, é muito importante, esse treinamento poderia acontecer em toda a região, né, doutor? Porque parece que foram encontrados em 2 cães essa doença, é isso? Em Santos, né? Isso, foi encontrado no Morro do Zé Menino, em Santos, 2 cachorros infectados pela leishmania. Como eu falei, a gente não conseguiu encontrar o vetor ainda, né? A gente sabe que a leishmania é presente, mas o vetor, que é o mosquito, nós não encontramos ainda. É pressuposto de que ele se encontra na região, porque se foi transmitido para essas crianças, automaticamente ele está presente. Mas como é um mosquito muito pequeno, com os hábitos mais noturnos, é muito difícil de encontrá-lo. Seria importante, né, todo mundo passar por esse treinamento, porque esse treinamento aqui estão sendo levantadas várias dúvidas que estão sendo esclarecidas, né, e isso deveria acontecer em toda a Baixada.
Exatamente, tem que acontecer principalmente porque é uma doença que a gente sabe que é subnotificada, é uma doença negligenciada, assim como outras doenças. Exatamente pelo desconhecimento, a gente só consegue pensar naquela doença se ela tem na região. Como ela não tem na região, pensando epidemiologicamente diante de um quadro, não foi pensado num primeiro momento. Mas sabendo da importância, sabendo da ocorrência do caso aqui, automaticamente daqui em diante as pessoas vão começar a pensar. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Vanessa.